emoção é aquela comida bem temperada. Aí a vida parece não ter muita graça. Quando a vida parece não ter muita graça, ou aquela situação não traz agradável, é porque não tem emoção. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, viu, gente? A emoção, ela é muito importante para a nossa vida. Quando um ser humano começa a perder a capacidade de sentir suas emoções da forma como ele tem que sentir, é bom checar, porque provavelmente esse ser humano está entrando num processo chamado processo de tristeza profunda ou de depressão. Então, na verdade, o que é depressão? É a perda de capacidade de sentir as emoções como elas realmente são, né? E o que é um transtorno, né, de humor? É você sentir aquela emoção de forma exagerada. Entendem isso? Então, uma dependência, ela pode estar encaixada dentro de uma depressão ou dentro de um transtorno de humor. Mas isso eu vou falar mais para frente. Então, olha só. Emoção e sentimentos são sinônimos? Vocês acham o quê? Vocês acham que a emoção é igual a sentimento? Ou a emoção é diferente de sentimento? Não, ela é diferente do sentimento. Na verdade, ela é bem diferente do sentimento. Eles quase não têm nada parecido. Olha só, a emoção, aí está uma definição bem legalzinho, né? E a colinha do professor Augusto já estava aqui, né? São processos muito diferentes. A emoção é uma sensação física e emocional. Presta atenção. A emoção é uma sensação. Ela é física, você treme, você sua, você fica ofegante, mas ela também é emocional, né? Você sente a alegria, a tristeza, a raiva, etc. E é provocada por um estímulo. Então você jamais vai se emocionar. Escuta o que eu vou dizer. Você jamais vai se emocionar se não tiver algo que faça você se emocionar. Se não tiver um estímulo. Por isso que é muito fácil a gente detectar quando você está apaixonado. Por isso que às vezes os namorados e as namoradas que estão namorando com uma pessoa que não está apaixonada por ela, percebe, porque o beijo de quem está apaixonado é diferente do beijo de quem não está. Porque o abraço de quem está amando e quem está apaixonado é diferente de um abraço de quem não está. Porque o olhar de quem está apaixonado, de quem está envolvido, é diferente de quem não está. E não existe esse negócio de estou casado há 20 anos e isso passou. Não passa. Né? Por quê? Porque a emoção, cada vez que você chega perto da pessoa que você ama ou está apaixonado, aquilo é um estímulo, aquilo acende, meu amigo, a fogueira. Não é à toa que tem tanto menino novo que foi fruto de uma paixão. Não é? Não segurou. Não conseguiu segurar e esperar. Não, amanhã a gente se encontra com camisinha. Não, meu amigo, isso é emoção. Então observe. Se entender que a emoção dura só até 3 minutos, dá uma maneirada, espera para amanhã. Não é? Aí sim você vai conseguir fazer. A Piedade está dizendo, a pessoa tem um sentimento diante de certa emoção, então vários sentimentos. Eu vou explicar isso. Piedade, segura um pouquinho que eu já chego aqui, viu? Já chego na tua pergunta. Então observe. A gente vai entender que, para a maioria dos teóricos da psicologia, nós temos 5 emoções que são primárias. Ou seja, a partir do 3º mês de gestação, você começa a aprender essas emoções. Punk, não é isso? Escuta só o que eu vou dizer. A partir do 3º mês de gestação, quando você está dentro da barriguinha da mamãe, você já começa a aprender a sentir as 5 emoções primárias. Sabe por quê? Porque elas são inatas. Isso é um presente que você traz de dentro de você. A capacidade de sentir as 5 emoções primárias. Você vai desenvolvê-las durante a vida, mas você já nasce com elas. Quem já teve filho aqui sabe, bebezinho tem choros diferentes desde o primeiro dia. Tem o choro de fome, tem o choro do Paraguai, que é o choro de manha, tem o choro de convencimento, o choro de suborno, tem o chorinho de alegria, o riso de indignação. O bebezinho ele já nasce com esse pacotezinho pronto. Ó, o que eu estou dizendo que são 5 emoções primárias, tem teóricos que dizem que são 6, tem teóricos que dizem que são 5, mas a grande maioria fala que são 5 e eu vou assumir isso aqui. Quais são as emoções primárias? Tá aqui, ó, a gente chama ela de Marta. Tá? Aí eu digo que a Marta
tem sobrenome. É Marta do medo, Marta da alegria, Marta da raiva, Marta da tristeza e Marta do afeto. Essas são as 5 emoções primárias. Você nasce com ela, inata, você desenvolve. Não importa se você nasceu atípico, se você nasceu com síndrome de Down, se você nasceu com deficiência intelectual. Isso aqui é para qualquer ser humano que nasce. Ele nasce com a capacidade de identificação de medo, alegria, raiva, tristeza e afeto. Isso são emoções. Eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de emoções. Ó, as emoções, gente, elas são tão importantes para o ser humano, tão importantes, que a gente nasceu já com essa capacidade. Se não fosse importante, a gente poderia nascer sem essa capacidade. Mas o ser humano precisa das emoções para ter uma vida saborosa, para ter uma vida bonita, uma vida que vale a pena viver. Vamos lá. Elas são consideradas primárias, a Marta, medo, alegria, raiva, tristeza e afeto. Elas são consideradas primárias porque elas podem ser sentidas por qualquer ser humano. Qualquer ser humano pode sentir. E ainda tem algumas espécies de animais que sentem também. Qualquer ser humano pode sentir medo, alegria, raiva, tristeza e afeto, independente da cultura. Ele pode nascer nos Estados Unidos, pode nascer no Rio Grande do Sul, pode nascer na Paraíba, pode nascer no Rio de Janeiro. Ser humano vai sentir essas 5 emoções e ao longo da vida vai desenvolver essas emoções. Ele pode sentir medo, depois ele começa a sentir pânico, ele começa a sentir pavor, ele começa a sentir paura, que são medos maiores, fobias. Ele pode sentir alegria, mas ele pode da alegria desenvolver contentamento, ele pode desenvolver da alegria, ele pode desenvolver felicidade, ele pode desenvolver êxtase. Entendem? As emoções secundárias e terciárias, elas vão se desenvolvendo à medida em que o bebê e a criança e o adolescente vai experimentando as sensações na sua vida e no seu cotidiano. Vamos lá. Vamos pensar. Então, mais algumas características de emoções. Elas podem jorrar a qualquer momento. Eu acho massa isso, porque é assim, sabe? A gente diz, não, mas eu controlo minhas emoções, eu controlo. Eu não gosto mais de ciclano, eu não gosto mais. Aí você vai pra festa, você se prepara, eu vou ver e não vou sentir nada. Aí quando você chega lá que você vê, você desmorona. A pessoa só basta olhar pra você, você perde o chão. Nunca passado por essa situação, não? De dizer assim, não gosto mais de fulano, mas quando você vê, meu amigo, treme as pernas, você fica sem palavra, você fica branco ou fica vermelho, dá tremedeira, dá taquicardia, porque as emoções, gente, elas podem jorrar a qualquer momento. Basta um estímulo. Sofre grande influência dos instintos, guarda isso. As emoções, elas sofrem grande influência dos instintos. Certo? E não da racionalidade. Emoção é diferente de sentimento, mas é muito diferente da razão. Emoção de um lado, razão do outro, sentimento no meio. Gravaram o que eu disse? Vou repetir. Emoção de um lado, razão do outro, sentimento no meio. Não esqueçam disso. Repete aí comigo. Emoção de um lado, razão do outro, sentimento no meio. Faz comigo esse gestinho para você não esquecer. Emoção de um lado, razão do outro, sentimento no meio. Não é à toa que o nosso cérebro tem hemisfério direito, hemisfério esquerdo com um cortezinho no meio. Lógico que isso é uma linguagem figurada, mas é exatamente, emoção de um lado, razão do outro, sentimento no meio. Vamos caminhar. Então isso quer dizer que uma pessoa que tem noção das suas emoções, noção da sua razão e administra bem seus sentimentos, dificilmente vai se tornar uma pessoa dependente. Porque a dependência vem de carência. Carência é falta. A gente vai estudar carência amanhã. Então sentimento
já é algo mais elaborado, viu, gente? O sentimento, ele já é algo mais elaborado. Isso é lindo demais, né, não, pessoal? Eu vou dizer uma coisa, a gente se entender é a melhor coisa que acontece. Na minha vida, quando eu comecei a me entender, eu comecei a ter muita vantagem.